Alexandre de Magnitsky. Urgente. Alexandre de Magnitsky. Meus queridos, o dia chegou. O dia chegou, olha, estou descabelado. Eu acabei de chegar em casa, não avisei que estou fazendo esta live. Minha mão até tremeu aqui para ligar esta pequena live improvisada. Saiu a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Não esperava ter aberto essa live aqui, não sei quantas pessoas me verão, mas se vocês estão aqui, deixem o seu like, tá? Deixa o seu like, se puder compartilhe, avisa que eu tô ao vivo, vou fazer umas rápidas considerações. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, o dia em que Alexandre de Moraes, o usurpador do cargo de ministro de Supremo Tribunal Federal, é sancionado com a Lei Magnitsky. Eu chequei aqui o site do Tesouro Americano e, em resumo, o que acaba de acontecer nos Estados Unidos é dito pela própria assessoria de imprensa do Tesouro Americano com as seguintes palavras. Eu traduzi e fiz um resumo para vocês, prestem atenção. Hoje, quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, a assessoria de imprensa do Tesouro dos Estados Unidos da América dizem o seguinte: hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que tem a sigla em inglês OFAC, Escritório de Controle de Ativos Financeiros. Ativos quer dizer qualquer bem, qualquer possibilidade monetária. Então, o OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Financeiros, hoje, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, sanciona quer dizer pune, aplica uma punição, aplica uma condenação, aplica uma pena, isso que quer dizer sanciona. Então, hoje, quarta-feira, 30 de julho de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, sanciona, penaliza o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que usou seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. A ação de hoje, a penalidade de hoje, a aplicação desta severa medida contra Moraes, que é feita pela OFCA do Tesouro Americano de hoje, é tomada, diz a assessoria de imprensa do próprio Tesouro Americano, em conformidade com a ordem executiva número 13.818, que se baseia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilidade pelos direitos humanos e tem como alvo autores de graves violações de direitos humanos em todo o mundo. A ação de hoje ocorre após o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América revogar o visto de Moraes e de seus familiares próximos em 18 de julho de 2025. Ou seja, a sanção da Magnitsky, dada na data de hoje, quarta-feira, 30 de julho de 2025, vem na sequência do visto cancelado tanto do Moraes, em seu passaporte diplomático, quanto da sua mulher, a Viviane de Moraes, que também tem passaporte diplomático por ser esposa, e dos seus familiares, seu filho, sua filha e não sei mais quantas pessoas. Então a aplicação da Magnitsky vem depois
da revogação do visto do Moraes e dos seus familiares, que aconteceu no dia 18 deste mês, por sua cumplicidade em auxiliar e incentivar a campanha ilegal de censura de Moraes contra cidadãos americanos em solo americano, valendo lembrar que uma ordem de Moraes mandou que empresas americanas restringissem veiculação de atividade audiovisual de brasileiros regularmente residentes nos Estados Unidos. A assessoria de imprensa do Tesouro Americano também diz no seu informe para a imprensa o seguinte: excesso judicial abusivo de Moraes. Quer dizer, abuso de poder do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Cito um trecho. Por meio de suas ações como ministro do STF, Alexandre de Moraes minou os direitos brasileiros e americanos à liberdade de expressão. Em um caso notável, Alexandre de Moraes deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano em retaliação por exercer a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes tem como alvo político a oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos americanos baseados nos Estados Unidos da América não foram poupados do excesso de Alexandre de Moraes, poupados do seu excesso de extraterritorialidade. Alexandre de Moraes impôs prisão preventiva e emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas e usuários de mídia social, alguns dos quais estão baseados nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes também emitiu ordens diretas a empresas de mídia social dos Estados Unidos para bloquear ou remover centenas de contas. Centenas de contas, muitas vezes de seus críticos e de outros críticos do governo brasileiro, governo Lula, incluindo cidadãos americanos. Moraes congelou bens e revogou passaportes de seus críticos, baniu contas de mídia social e ordenou que a Polícia Federal do Brasil invadisse as casas de seus críticos, apreendesse seus pertences e garantisse sua prisão preventiva. Vale lembrar que esse texto da assessoria de imprensa do próprio Departamento de Estado do Tesouro americano, que vem dias depois da fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, Luiz Roberto Barroso, dizendo, igual a Eliane Cantanhede na Globo, dizendo: mas a bomba do Irã mata pouquinho. O Barroso disse essa semana que não tem problema, né, em banir um ou dois perfis para a defesa da democracia. Então, esse press release da sanção, da penalidade contra Moraes, já é um prenúncio de inclusão do Barroso, também na Lei Magnitsky. Continuando aqui e finalizando o que a OFAC do Tesouro Americano mandou para a imprensa do mundo todo. O trecho final diz o seguinte: implicações das sanções. O que quer dizer isso? Na prática, o que acontece? Segundo a assessoria de imprensa do próprio Tesouro Americano, as implicações práticas, o que vai acontecer a partir de hoje, quarta-feira, 30 de julho de 2025, contra o Alexandre de Moraes e os seus familiares é o seguinte: diz a assessoria de imprensa, como resultado da ação de hoje, todos os bens, imóveis, investimentos, bens móveis, carros, obras de arte, contas de banco, dinheiro em espécie,
contratos, direitos, dividendos, todos os bens, a partir de hoje, todos os bens e interesses do Alexandre de Moraes que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de cidadãos americanos estão bloqueados e devem ser reportados à OFAC do Tesouro Americano. Além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, de 50% ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas, também estão bloqueados. A menos que autorizado por uma licença geral ou específica emitida pela OFAC do próprio Tesouro, ou isentos, ou os regulamentos da OFAC geralmente proíbem todas as transações por cidadãos americanos ou dentro ou em trânsito dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses de pessoas bloqueadas. O Alexandre de Moraes não pode mais ter nenhum bem, nem fazer negócio com Visa, com Mastercard, com banco americano. O banco dele no Brasil não pode mais receber transações feitas por meio do código SWIFT, por exemplo, uma transação internacional. Ele não pode mais mandar transações usando o código SWIFT. Ele não pode pegar um voo que passe pelo território aéreo dos Estados Unidos, não pode usar American Airlines, United Airlines, não pode usar a TAM, se a TAM for cruzar o espaço aéreo dos Estados Unidos, ou seja, ele não pode ter nenhuma relação, ele não pode assinar um Netflix, não pode assinar nenhuma empresa que tenha base nos Estados Unidos. Tem mais ainda, finalizando a leitura do que diz a assessoria de imprensa do Tesouro Americano, é o seguinte: instituições financeiras e outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? Sócios, amigos, conhecidos, negociadores ou qualquer tipo de empresa, instituições financeiras e outras podem correr o risco de serem também penalizadas por essas sanções por se envolverem em determinadas transações ou atividades envolvendo o Alexandre de Moraes. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços para ou em benefício do Alexandre de Moraes, ou recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa. Esse é o relatório, esse é o resumo feito pela assessoria de imprensa da OFAC, que é um escritório do Departamento de Estado da Secretaria do Tesouro Nacional dos Estados Unidos da América, e Alexandre de Moraes é, portanto, sancionado com a Lei Magnitsky. Isso deve elevar a temperatura no Brasil, isso deve levar para debaixo da ponte qualquer esperança de negociação a respeito do tarifaço de Donald Trump. Nós, no Brasil, é claro, que somos povo, cidadão comum, vamos pagar este preço, sem dúvida nenhuma, porque a ira dos ditadores recairão sobre nós. E, por fim, trechos desta carta feita pela assessoria de imprensa do Tesouro Americano, falando da sanção com a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Esse texto manda recados para os outros ministros, em especial para o Barroso, presidente do STF,
porque a carta da assessoria de imprensa ela vai contra aquilo que Barroso afirmou nesta semana sobre bloquear perfis. E também, prestem atenção, e também é um recado a todos os 7 demais ministros do STF já sancionados com o cancelamento do visto. O cancelamento do visto diplomático dos ministros, de suas esposas ou esposos, e também de seus familiares e de pessoas muito próximas. São Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin Martins, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e, esqueci de alguém? Salvaram-se o Mendonça, salvaram-se o Cássio Nunes e o Fux. Então nós falamos de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, e está me escapando um nome da Suprema Corte. Olha que coisa. Ah, e o Barroso, é claro, que é o presidente que não está em nenhuma das turmas. Isso. Então, Barroso, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Barroso, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Dias Toffoli estão na mira. Vamos lá, devagar. Eu excluí o Moraes, que já foi sancionado. Então, Barroso, que é o presidente, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Isso, esses 7, eles já estão com o recado dado, porque o relatório da assessoria de imprensa do próprio Tesouro americano fala em cúmplices. Fala em cúmplices. É claro que nós temos também o Pacheco nesta lista. Nós temos também que estão na mira da Magnitsky, porque já tiveram os vistos cancelados. Pacheco teve o visto cancelado e pode ser que entre na qualidade de cúmplice na Magnitsky. O PGR, Paulo Gonet, que também entra na qualidade de cúmplice e pode ter nos próximos dias a Magnitsky aplicada contra ele, e o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Henrique Lewandowski. Portanto, senhores, é um prenúncio e é o Deus nos acuda, salve-se quem puder. O Flávio Dino foi o primeiro a sinalizar apoio ao Alexandre de Moraes nas suas redes sociais. O Flávio Dino disse o seguinte no X: eu acho uma vergonha alheia, né? Não, no X não, no Instagram. O Dino disse isso no Instagram, que também, né, a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, é uma empresa americana. Mas o Dino, ele diz o seguinte: minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele apenas está fazendo o seu trabalho. Mentiroso, o Dino é mentiroso. Não está, ele está abusando do direito. E já cansei de várias vezes apontar aqui ponto a ponto. De modo honesto. Dino diz: o Moraes está fazendo seu trabalho de modo honesto, dedicado, conforme a Constituição do Brasil. Ele está nos chamando de analfabeto, Flávio Dino. Tomara que o Flávio Dino também seja sancionado na sequência. E aí do Flávio Dino diz: e as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, ou seja, o plenário da primeira turma do STF. Então o Dino, ele draga. O Dino diz que todo mundo da primeira turma é cúmplice, inclusive o Fux. Aliás, eu não sei porque o Fux não está nessa lista. Sinceramente.
Porque o Fux também é cúmplice de todas as violações ao devido processo legal. E como o devido processo legal é um direito fundamental, o Fux também está violando direitos fundamentais, é cúmplice do Alexandre de Moraes. E aqui o Flávio Dino diz: na primeira turma todos somos cúmplices. Eu, Cristiano, Alexandre, Carmen Lúcia e o Fux. Então demorou para o Fux ser enredado também. Aí ele cita Isaías, o comunista brasileiro, citando a Bíblia. Flávio Dino cita Isaías 32. Aí eu me pergunto, o que é Isaías 32? Capítulo 32, versículo 32, ou ele não sabe ler a Bíblia? Não sabe. Ele põe: o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Disse aí Flávio Dino. Flávio Dino, eu acho que se Flávio Dino citar mais uma vez o Velho Testamento, eu vou começar a acreditar que Jonas está dentro do Flávio Dino. Mas é essa a notícia de última hora. Vamos rezar, porque nas ditaduras, não se esqueçam disso, nas ditaduras, os ditadores, mesmo quando sancionados por todos os outros países, mesmo quando embargados, nas ditaduras, quem sofre é sempre o povo. Os ditadores sempre têm dinheiro para o seu Rolex. Fidel Castro usava 2 de uma vez só. Fidel Castro, em certas ocasiões, chegava a usar 3 Rolex, um em um pulso, 2 em outro. Portanto, vamos rezar para algo de bom acontecer, porque isso não é bom. Já que, nunca se esqueçam, nas ditaduras isoladas, quem sofre é só o povo. O ditador sempre tem dinheiro para o seu Rolex. Vamos acompanhar. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.